Paz do Senhor, gente, tudo bem? O meu testemunho acerca do que Jesus fez na minha vida. Eu nasci num berço evangélico, fui criado dentro da igreja, mas por algum motivo eu me perdi e caí em tentação. Mas eu me lembro do dia em que renovei a aliança com o Senhor Jesus Cristo. Esse dia foi no dia 13 de outubro de 2018, num culto da Umadecade, ali em Lagoa da Prata. Eu me lembro que ao final do culto, os irmãos diziam assim, a catedral pegou fogo. E literalmente ela pegou fogo dentro do meu coração, porque ardia o desejo de servir ao Senhor Jesus Cristo e a gratidão por ter renovado a aliança com o Senhor Jesus. Forte abraço. Oi, gente, a paz do Senhor. Tô passando aqui para contar um pouco do meu testemunho de quando eu aceitei Jesus. Eu nasci no berço evangélico e eu lembro que quando eu aceitei Jesus eu já estava nos adolescentes. Inclusive foi numa festa de adolescente que eu aceitei ele. Na época, a nossa líder já tinha explicado para a gente que era fundamental dar esse passo, né? Aceitar ele como nosso único e suficiente Salvador. E assim eu fiz. Foi a melhor decisão que eu já tomei em toda a minha vida. E é isso. Deus abençoe. A paz do Senhor. Eu cresci num berço evangélico por um momento muito difícil na minha vida, desavenças em minha casa, tanto na vida financeira quanto vida amorosa, tudo isso. E infelizmente, às vezes a gente só busca a Deus na hora do aperto. E foi assim comigo. Mas foi aí que eu percebi que sem Deus eu não era nada. Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre o meu testemunho. Eu nasci em berço evangélico e não teve nenhum momento que eu me afastei, assim, que fiquei fora dos caminhos do Senhor. Mas teve um momento muito importante pra mim, assim, que foi um momento que eu decidi que era isso que eu queria pra minha vida, que foi um culto que teve aqui por volta de 2011, 2012. E foi o primeiro culto que eu realmente pude sentir a presença de Deus e percebi que sim, era isso que eu quero viver e é isso que eu tenho vivido cada vez mais. Amém? Oi, galera, paz do Senhor, tudo bem? Tô passando para contar para vocês um pouquinho do meu testemunho de como eu aceitei Jesus. Bom, para quem não sabe, eu nasci no berço evangélico, então desde pequeno eu sirvo a Cristo. Mas em certo culto, meu pastor estava pregando e explicando pra gente que filho de crente também tem que aceitar Jesus, senão não iria pro céu. Nesse mesmo dia ele fez o apelo, eu fui lá na frente, aceitei a Jesus e foi a melhor escolha da minha vida. A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel, estou aqui para contar um pouco do meu testemunho para vocês. Eu nasci no berço evangélico, fui criado dentro da igreja praticamente, desde criança, e em certa idade eu percebi que eu ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus. E eu me lembro muito bem que foi por volta dos meus 12, 13 anos de idade, num culto de adolescentes em Rondônia, que eu tomei a decisão de aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E desde então, continuo firme na presença dele. Amém? Um forte abraço a todos e fique com Deus. O dia que eu aceitei Jesus eu era uma criança, mas um dia que marcou muito foi um culto de domingo, quando eu era adolescente, que o pregador daquela noite, ele havia chamado quem sentisse no coração de ir lá na frente. Meu coração tava ardendo e eu tava, será que eu vou, será que eu não vou? E naquele momento ele falou que ela podia ser a última chance para reconciliar com o Senhor. E eu fui, e glória a Deus, eu fui. E esse dia me marcou muito. Eu ia sempre com a minha avó, mas quando ela morreu, eu me distanciei. Mas eu sempre carreguei comigo o que eu aprendi e Deus nunca me abandonou e nunca deixou de existir. Mas é um momento que me marcou muito, eu não lembro a data certa, mas foi numa conversa onde eu decidi voltar para a igreja e seguir direitinho e fazer o que Deus queria. A todos a paz do Senhor. Eu me converti com 17 anos e eu recebi um convite no domingo à manhã de um amigo meu e eu aceitei esse convite. E chegando lá foi algo maravilhoso, porque tudo que eu escutava ali da palavra do pastor era algo que eu queria receber naquele momento. E Deus foi inundando e enchendo o meu coração. Eu aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador. A paz do Senhor, jovens. Eu nasci num berço evangélico, porém desviei. E ano passado, na festividade
dos jovens, os 25 anos da Uma Desmonte, eu renovei minha aliança com Jesus Cristo. Amém? Em 2020, novembro de 2020, eu aceitei Jesus. Foi num culto de domingo. Durante o culto, o tempo todo, eu estava passando mal, sentindo umas coisas estranhas. E no final, eu senti a vontade de conversar com o pastor. E foi aí que eu aceitei Jesus. E foi a melhor escolha da minha vida. Desde então, eu venho sendo grata pela minha vida, pela vida da minha família. O meu testemunho de como eu aceitei Jesus como Salvador foi em 2018, no retiro espiritual que teve com os jovens. Eu cresci no berço evangélico, mas eu não nasci no berço evangélico, porque eu fui adotada. E eu estava meio distante da presença de Deus, mas naquele dia Deus falou de uma maneira muito clara comigo, muito clara e muito linda. E naquele dia eu tive a certeza que Deus é meu único e perfeito Salvador. E naquele dia eu aceitei Jesus como Salvador. A paz do Senhor, então. Eu tive o privilégio de estar nascendo no berço evangélico, porém, o momento em que eu decidi que aceitaria Jesus Cristo como Salvador da minha vida foi durante uma das festas dos adolescentes que ocorreu aqui em Samonte. Pra gente foi explicado que a gente deveria estar aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador por nossa própria opção. E isso foi a minha escolha e foi a melhor escolha da minha vida. Paz do Senhor, gente. Vim aqui contar um pouco do meu testemunho. Eu não nasci em um berço evangélico, mas comecei a frequentar a igreja e tomei uma decisão muito importante na minha vida, que foi aceitar Jesus. Foi em um culto ao ar livre no ano de 2019. Nasci no berço evangélico, eu não me lembro quando foi que eu aceitei a Jesus, mas servir a Jesus foi a melhor escolha da minha vida. Nasci no berço evangélico. Eu não me lembro bem, mas foi quando eu recebi uma cura quando eu era pequena. Ali eu percebi que Deus era comigo sempre e minha fé foi só aumentando. Paz do Senhor, pessoal. O meu testemunho, sobre um encontro verdadeiro com Deus, que nasci num berço evangélico, porém, em um momento da minha vida eu me perdi, dos caminhos do Senhor. E o Senhor veio até a mim através de uma irmã e me disse que era tempo ainda de voltar para a casa dele, que a promessa dele para minha vida seria muito grande. E a partir deste momento essa palavra adentrou no meu coração e eu pude perceber que sem Deus não somos nada. E até aqui ele tem nos sustentado. Paz do Senhor, pessoal, passando aqui para gravar o meu vídeo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter nascido em um berço evangélico e o que me marcou foi no ano de 2014, quando eu fui batizado nas águas, que foi um marco que fez a diferença na minha vida até hoje, a minha vida é cristã. Pode ser, irmãos, tudo bem? Meu nome é Larissa e eu vim cá contar brevemente como foi o dia que eu aceitei Jesus. Eu nasci no berço evangélico e muitos que nasceram no berço evangélico talvez não lembram como foi, mas eu lembro muito bem. Eu tinha ali para meus 12, 14 anos, uma pregadora de longe, não me conhecia, falou meu nome lá na frente, sem nem me conhecer, e me perguntou se eu queria aceitar Jesus. Falou muitas coisas da minha vida e profetizou muitas coisas na minha vida que está se realizando hoje, inclusive. E foi o dia que eu aceitei Jesus, foi o dia mais lindo e mais prazeroso da minha vida. Paz do Senhor, gente, tudo bem? Nós estamos aqui com a irmã Nozia, com o irmão Zé. A irmã Nozia vai contar o testemunho dela de como que ela aceitou o Senhor Jesus. Eu não sei a data e nem o ano que eu aceitei Jesus. Mas eu sei que o Senhor Jesus... Irmã Nozia, deixa eu te perguntar, senhora, quando foi a senhora que foi da igreja a primeira vez? Foi através de alguém? Ou como que foi? Não. Foi através do Zé de Castro. O Zé de Castro? Quando meu sogro morreu, ele celebrou o culto na minha casa. O pastor Zé de Castro celebrou o culto na casa da senhora? Na Pedra de Indaiá. Na Pedra de Indaiá. Mas eu aceitei Jesus foi aqui, na minha casa. Foi aqui. Então o primeiro contato que a senhora teve com o Senhor Jesus foi através do culto na minha casa. Certo. Que na hora lá ele falou, queria celebrar um culto, mas ninguém da família aceitou.
Eu falei, não, pode fazer aqui em casa. Pode fazer aqui, tia? Eu falei, pode. Aqui? Não. Ah, lá na terra não dá. Na terra, mas tinha casa lá. Aí celebrou o culto lá. Daí eu não aceitei Jesus, não. Daí ninguém da família aceitou. Depois, quando eu vim pra cá, eu aceitei, a Tônia aceitou, a Bíblia, aí foi a família aceitando. Aí foi indo aos poucos, né? Foi, graças a Deus. Que benção, hein? Só Deus sabe, né? Tudo que a gente tem passado. Aqui, eu também, depois que eu aceitei Jesus, me deu uma hemorragia muito forte no meu nariz, pingava sangue assim, formava meia lata de sangue. Aí a Tônia, minha cunhada, veio, orou pra mim e Jesus entancou aquele sangue. Graças a Deus. Nunca mais. E depois tornou-me dar outra hemorragia muito forte. E o médico ele me desenganou, falou, Fonsina, você está brincando com fogo. Se essa hemorragia continuar com a sua mãe, ela não aguenta não. Fonsina era solteira, estava trabalhando em Brasfogo, foi lá, pediu o Fernandão, ele não tinha assinado nem a carteira dela ainda. Não é que o Fernandão eu vi. Ele foi, assinou a carteira dela e falou assim, vou assinar, mas com um mês eu desligo dela, não tem problema não. Mamãe fazendo o tratamento, é o que eu quero. E ela saiu de hoje, já pegou a carta e suspendeu ela para cima. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós veio. Esse tempo quem estava dirigindo ali já era o pastor Zé Pedro. E o pastor Zé Pedro ajudou, nem dinheiro para nós ir fazer tratamento eu não tinha. E o Zé estava trabalhando lá no Bom Despacho. A mãe dela, a Carol, estava trabalhando na cooperativa. E a Fonsina trabalhava no Fernandão, na fábrica de foguete. Ela me levou, Deus ajudou. Chegou lá, eles nem olhou a carteira, que dia que tinha sido registrada. Eles só era um mês que tinha que eles arrumavam. Ele já chegou, já carimbou minha carteira e já mandou direto para o hospital. Lá eu fui, fiz meu tratamento, eu saí. Para a honra e a prova do Senhor, estou aqui, né? Graças a Deus. Então, sei que Deus tem trabalhado muito na minha vida, tem trabalhado muito na vida do meu esposo, igual o meu esposo foi desenganado na Santa Casa. E eu falei com o médico, você desenganou ele, mas o meu Deus que eu sirvo não desenganou ele não. Nós vai levar ele, vai ficar bom. Nós levou ele, fez tratamento e está aí, ó, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, ele está sadio. E depois, o doutor Luiz Castro leva ele e mostra para o médico e pede ele o laudo que fez dele. Aí chegou aqui, o médico olhou e falou assim, é quem te viu e quem te vê, né? Eu falei assim, mas o meu Deus, é impossível, né? Ele falou, eu disse que ele estava com derrame. Ele falou, foi não deu derrame. Eu faleceu, a gente não quer, a gente fica com aquela coisa na cabeça, eu vou só sentir a dor, mas é através de um culto que a semente é plantada na vida de alguém. E isso serve para edificação tanto minha quanto do Eulo, porque a gente é jovem e a gente quer ter certos tipos de experiência que isso serve para edificação da vida da gente. Entende? Então eu agradeço muito a senhora por esse tempo, por essas palavras que a senhora me disse, ao irmão Zé pelo tempo que disponibilizou para a gente. E a gente vai fazer uma oração, pode ser? Pode, com todo prazer. Assim, que nós temos de firmar mesmo do caminho do Senhor, porque não existe outro Deus sem Ele. Não existe outro caminho, que Jesus ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. Então, se nós ficar vacilando, nada será feito. Mas nós temos de firmar somente no Senhor e pedir a Ele força, segurar nossa mão e abrir nosso entendimento e aumentar mais a nossa fé, porque só Ele que é a nossa solução. Então, eu peço a Deus e os jovens, que eu sou velha, já estou com 80 anos, mas eu não deixo o meu Jesus por nada dessa vida. E assim eu peço ao jovem que continua firme e fiel a Deus, em nome de Jesus.